você viu aí que o celular travou. E se ele travou, fazer o quê? Então vamos continuar. Faltava pouco, né? Falta aqui o terceiro elemento, o terceiro momento, que são as ditaduras. Então vamos ver. Aquele movimento dos cubanos que desembarcam na ilha, movimento chamado 26 de julho, em homenagem à tentativa do Fidel Castro de tomar o poder lá em 1953 do quartel Moncada. Esse movimento que vai conseguir tomar o poder em 1959 é a Revolução Cubana, que tem a ameaça direta dos Estados Unidos com a invasão da Baía dos Porcos em 1961 e que tinha na sua origem ali uma posição anti-imperialista, uma posição de democrática radical e tal, mas não necessariamente uma posição comunista. Agora opta pelo socialismo. Está no grupo soviético. E nós estamos em plena Guerra Fria. Então, o que significa para os norte-americanos, sobretudo para o seu governo, nessa luta, né, ideológica, econômica, política e tal, tecnológica da Guerra Fria, ter a menos de 200 quilômetros uma ilha socialista. E olha só, o que é que significaria então se outros países da América Latina optassem também pelo socialismo? Até então, a América Latina está de mãos dadas com os Estados Unidos. E o regime cubano, ele tem de fato essa ideia de que a revolução tem que ser exportada, de que tem que acontecer esse movimento em outros cantos. Então os norte-americanos vão refazer aí, né, fortalecer a sua política para a América Latina, apoiando aqueles governos que se comprometam a combater os grupos de esquerda. Então essa aliança que vai ser feita, em alguns lugares aparece aí, né, essa aliança para o progresso, que significa investimento, apoio aos governos desenvolvimentistas e etc., mas que se comprometam em combater o comunismo. Não importa se esses governos vão ser democráticos ou não. Vamos ver, já comentamos que muitos serão nitidamente uma ditadura. E mesmo assim vão ter o apoio norte-americano, porque é uma ditadura, mas que combate o comunismo. Então a democracia ela pode ser boa ou ruim, dependendo do lado que ele está, né? Pois é. Dentro desse esquema, então, nós temos as várias ditaduras aqui na América Latina. Então tivemos a ditadura militar no Uruguai, no Paraguai, aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, né? Mas aqui vai ser trabalhado, na verdade, é a Argentina e o Chile, até porque do Brasil vai ter um capítulo à parte, né? E a primeira reflexão que vamos fazer é justamente essa. Professor, o senhor falou ditadura militar, mas depois falou regime militar, tem gente que não quer. Tem um professor que falou que não tem esse negócio de ditadura militar, é regime. Eu falei, o que eu falo? Calma, fala o que você achar melhor. Tá? A palavra regime, cara, regime democrático, regime ditatorial, regime militar, regime de esquerda, essa palavra é uma palavra que pode ser usada em qualquer contexto. E normalmente utilizamos essa palavra que é para tirar aquela carga da palavra ditadura. Por isso que nos livros acabam usando isso daí. Agora, o que você deve evitar é dizer que não houve ditadura. Você pode até dizer isso, mas vai ter que fazer uma pesquisa muito bem feita para justificar. Porque a maior parte dos livros, dos materiais, confirmam que houve uma ditadura. E aí as pessoas falam o regime e tira essa palavra forte. Mas eu vou mostrar aqui no seu livro, porque afinal de contas, antes de você procurar em vários materiais, é bom procurar no material que você tem, né? No material que você tem, aí, que você paga caro, lá na página 64
está escrito militarismo, tá? E aí na parte referente à Argentina ele fala assim, o golpe militar, visto por muitos como um reinício da ditadura militar. Mas o mais fácil de ver é justamente esse que está lá na página 95. Tá? Olha aqui, aí, dá uma olhadinha. Você viu? Então o título está assim, ó, o regime militar no Brasil, 64 a 85. Ah, você está falando regime, parabéns. Só que no subtítulo já está escrito a implantação da ditadura militar, 64. Então observa que já existe aqui a palavra regime, seguido de militar, mas embaixo ele confirma que foi uma ditadura. Então você pode usar os dois termos, que não tem problema nenhum. Falar regime não significa que está negando a ditadura. É que quando você fortalece e fala ditadura, é que você está confirmando, dizendo que essa foi a principal característica desse regime militar, a ditadura. Ficou claro? Não, quando chegar em estudar Brasil, os governos militares, retomamos essa questão. Porque também vai dar para refletir, a gente foi golpe ou não foi golpe em 64? Foi revolução, foi que diabo foi aquilo? Estou botando essas reflexões aí, né? Por isso que a história não é para decorar mesmo, a história é para fazer pensar. Então pense bem quais grupos estão questionando a questão da ditadura ou da, né, dita branda. Bom, vamos então ver o que faltou aqui. Ele vai falar da Argentina. Então a Argentina ela teve governos militares, vários períodos de governos militares. Aqui nem aparece nenhum especificamente, mas destacando, nós tivemos um de 55 a 58, vale lembrar inclusive que o Perón era militar, né? Depois tivemos dois períodos próximos aqui que são as ditaduras plenas mesmo, em 1966 a 73 e 1976 a 83. Sendo que esse período de 73 a 83 é aquilo que os próprios argentinos chamam, não só de ditadura, eles dizem que foi o período da Guerra Suja. Essas ditaduras aqui mataram milhares de pessoas, perseguiram outros tantos, desapareceram com tantos, prenderam, torturaram, tá bom? Sempre no combate ao socialismo e entendendo que aqui vai ser identificado como comunista ou socialista aquele que é contra o governo. Portanto, se é contra, já é taxado assim. Me parece que hoje ainda muitos têm ainda essa ideia. Guerra suja, com prisões, torturas, etc. Quando chega em 1982, o governo militar argentino, a ditadura, ela está bem antipopular, né? O povo não quer mais aquilo, a questão já não queria há muito tempo, está tensa a situação. Então os militares tentam fazer uma última jogada, ou uma grande jogada, já que não achavam que seria a última. Eles vão reivindicar uma ilha, Ilhas Malvinas, também chamadas de Ilhas Falkland, que era administrada pela Inglaterra há muito tempo. E que os argentinos falam, não, essa ilha é nossa. Os militares estão usando uma tática, né? Quer dizer, nós vamos lutar contra eles, temos um inimigo tal, vamos mostrar força e o povo fica conosco. Só que não deu certo, porque eles perderam a guerra. E aí, fazer guerra ruim, perder já é pior. Quer dizer, eles poderiam ter ganho e ganhar o apoio do povo, ou poderiam ter perdido e mesmo assim o povo falou assim, não, perdemos para o imperialismo inglês, então vamos ficar aqui juntos. Não foi o que aconteceu. Né? Mostrou fragilidade, eles foram humilhados. Ou seja, em 83 tem aí o período que começa, né, a redemocratização na Argentina. Tem que entender que esses governos receberam o apoio dos militares nesse período de Guerra Fria, porque combatiam as esquerdas, mas quando chega os anos 80, há um enfraquecimento do socialismo, uma crise do mundo socialista. Não é isso? Vamos ver ainda, né? Cai a União Soviética, o muro
Berlim, aquela coisa toda. Então, nesse período aqui, nos anos 80, os norte-americanos já não estão mais apoiando essas ditaduras. Não é nem interessante apoiar, nem se precisa mais delas. Então, a ideia é que vá democratizando. Então, aqueles que sempre apoiaram, agora falam assim, não, imagina, não apoiamos a ditadura, não. E muda a tecla. Enquanto isso está acontecendo, em 1970, no Chile, sobe um governo socialista. Veja, o Chile já tinha, né, já teve um governo socialista, um governo de esquerda, na década de 40. Agora volta em 1970. Só que não foi um governo, uma revolução, como foi em Cuba, né? Tomaram o poder a partir do movimento guerrilheiro e tal. Não, foi eleição. Na eleição, uma coligação de esquerda ganhou as eleições, encabeçada por Salvador Allende. Acontece que a direita não gostou, não gostar faz parte, mas não aceitar é outra história. Se organizou com o apoio dos Estados Unidos e em 1973 vai dar um golpe militar contra o Salvador Allende. Cara, mesmo com o apoio da CIA, eles bombardearam o Palácio do Governo. Se der, eu vou passar umas imagens para vocês, porque elas estão aí. Eles metralharam, jogaram bombas mesmo, com avião e tudo. O Salvador Allende, que estava lá dentro, acabou morrendo, né? Toda uma discussão sobre a morte dele. A questão é que é um golpe que vai ser encabeçado por um outro militar, né, chamado Augusto Pinochet, que aparece em algum canto aqui. O Augusto Pinochet vai governar praticamente de 1973 até 1990, tá bom? Portanto, uma longa ditadura. Uma das mais sanguinárias, mais criticadas e para a extrema-direita, uma maravilha. O que temos aqui? Vale lembrar também aqui a articulação que essas ditaduras tiveram. Nós vamos ver isso quando falarmos do Brasil, tá? Aqui é só um geralzão, né? O Brasil vai especificar, mas essas ditaduras militares, Chile, Argentina, Brasil, se articularam, se relacionaram, trocaram ideias, trocaram prisioneiros, trocaram informações. Isso é chamado de Operação Condor. Condor é aquela ave símbolo da América Latina, tá bom? Então, em 88 é aprovado um plebiscito, em 89 temos as eleições e aí 90 adeus. Mas vale fortalecer uma ideia que aparece aqui na página 65 sobre o movimento lá da Argentina, que são as Mães da Praça de Maio. Tem um box aqui no seu livro. Essas mulheres aqui, mãe de militantes que desapareceram, né, quer dizer, foram mortos e jogados no mar, de alguma forma sumiram com o corpo deles, né? E elas foram para a praça, né, em frente ao Palácio do Governo. Lá o governo é chamado de a casa, né, Casa Rosada. Tem a Casa Branca, né, a Casa Rosada. E ficaram ali na praça, que é a Praça de Maio. O movimento foi crescendo. Então o que elas queriam? Queriam os corpos dos filhos, queriam satisfação, queriam o destino desses desaparecidos. O tempo passou, né? Até hoje esse grupo se reúne, né? Claro, modificado e tudo mais, com símbolo. E a preocupação agora é justamente com a memória dessas pessoas. Teve algumas questões de vestibular sobre as Mães da Praça de Maio, tá? Vale a pena então anotar em algum canto aí. Na Argentina, quando acabou a ditadura, dessa forma mais humilhante para os militares, eles fizeram uma comissão, né, para verificar os crimes que foram cometidos. Mais de 200 militares foram condenados, então de uma certa forma eles passaram essa história limpo. No
Brasil não aconteceu isso, no Brasil só em 2016, se não me engano, 2016, vamos dizer assim aqui, 2012, foi feita a Comissão da Verdade, mas aqui foi encarado como vingança, como não sei o quê. Então, para nós, essa história ainda não foi passada a limpo, né? Bom, temos um exercício aí, na página 315, e que mostra aquela gravura que eu falei do Perón com a Eva, né? Muito bonita aqui, os dois muito chiques. E a pergunta fala justamente sobre o vestuário. A roupa da Eva Perón foi um negócio de Estado para um regime que descobriu as formas modernas da propaganda política. As publicações ilustradas do regime levaram adiante uma política altamente visual, em que dezenas de fotografias diárias difundiam as imagens dos líderes. Lembra que eu falei do culto à pessoa, hein? A escolha dos vestidos de Eva não foi uma tarefa banal. Eva foi amada por sua obra e pela maneira como se apresentava publicamente. Aí temos algumas perguntas que talvez eu mande para vocês, mas olha só aqui. Quais os significados da escolha do vestido de Eva? Então já vimos que é uma estratégia de propaganda política, altamente visual. Era uma forma de aproximar os líderes do regime peronista com seus liderados. A maneira de se apresentar publicamente era quase tão importante quanto as suas obras. Caracterizar o peronismo tem a ver com aquela conversa que nós já tivemos lá, daquelas principais palavras que eu falei para você lembrar. Então, o que você vai caracterizar? Primeiro, saber que o peronismo fica na onde? China? Onde? Ah, tá. Então, peronismo, lugar. Já vai saber que é na Argentina. Quando? No tempo do governo do Juan Domingo Perón. O que mais? Práticas políticas marcadas pela relação entre o governo e os movimentos dos trabalhadores, os movimentos sociais e o movimento sindical. Então, acrescenta aí ações assistencialistas, leis trabalhistas conquistadas e o controle desse sindicato e dessas associações por parte do governo. Sindicatos assim são chamados sindicatos pelegos, tá bom? O que mais? Perseguição aos oposicionistas, repressão e autoritarismo. Acho que daí. E a terceira questão, da mesma imagem, qual foi a ação política de Eva Perón durante o governo de Juan Domingo Perón, 1946-1955? Bom, Eva Perón, óbvio, era a primeira dama, personagem central do peronismo. Me parece que a primeira dama, além de ser... bom, deixa a primeira dama. Importante por suas práticas, lembra que eu falei que ela doou terras, criou orfanatos, mas são práticas assistencialistas que mostram um certo carisma da primeira dama, tá? Liderança carismática e etc. Acho que aí dá para você trabalhar, escrever outras coisas que você achar importante. Se der tempo eu coloco as imagens, né? Senão fica para mais tarde.